Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu tô querendo falar de um tema assim mais aberto, que é Star Wars é George Lucas. E aqui eu tô trazendo isso aqui porque eu acompanho o Luigi, umas lives dele, às vezes acompanho uns conteúdos que ele produz. E hoje eu vi ele postando eu vendo no Instagram, nos stories, eu vejo o pessoal conversando com ele. Ultimamente ele tá postando umas coisas de Star Wars. No primeiro vídeo que eu postei aqui também, eu falei do Matheus Fiore sobre The Last of Us, falei de um comentário que ele fez lá. E o Matheus Fiore também recentemente ele fez um vídeo aí ordenando os Star Wars, no Letterboxd ele pôs umas notas lá. E o Luigi ele colocou lá umas notas bem altas e o Matheus Fiore umas notas bem baixas. Uma coisa assim que eu vejo muito nos stories do Luigi é o pessoal falando pro Luigi assim: você não vai ver Andor não? Andor, que é uma série a mais recente que saiu do Star Wars pela Disney Plus aí. Todo mundo falando que Andor é muito boa e realmente, assim, eu vi a primeira temporada de Andor e achei a série excelente, mas é da Disney, né? E eu sou um fã de Star Wars de muito tempo, assim, desde a minha infância, né? Mas assim, fã mesmo eu me tornei na adolescência ali, tipo, quando eu tava ali no segundo ano do ensino médio. Foi quando eu fiquei muito entusiasmado com Star Wars, quando eu comecei a gostar de muita coisa nerd mesmo, né? E eu acho assim, Star Wars é um ponto focal da indústria cultural mundial. Não vou nem falar da americana não, mas é mundial. Ao longo do tempo que eu fui seguindo, eu vendo aquela coisa ali, sempre me fascinou a história, o universo, aquela coisa toda. E aí chegou num momento no futuro que o George Lucas vendeu que ele era o dono total, né? Ele era o criador e dono da marca, e ele vendeu para a Disney. E a Disney foi e fez uma reformulação que eu digo assim categoricamente que fudeu Star Wars. E o que acontece é que, tipo assim, lá nos stories, aí o povo fica atormentando o Luigi lá para ele assistir Andor, o que ele acha de Star Wars. E ele fala que, tipo assim, os filmes originais é que são bons, os filmes que o George Lucas teve envolvimento, e que Star Wars é George Lucas. E eu tô aqui querendo, tipo, elaborar um pouquinho mais isso do meu ponto de vista, né? Porque eu também não tô falando aqui pelo Luigi, mas é que ele tem razão nisso, mas até onde, né? Porque quando o George Lucas ele era dono de Star Wars, ele fez ali os primeiros filmes, né? Ele dirigiu só o primeiro, depois veio o Império Contra-Ataque, o Retorno de Jedi, ele estava muito ocupado criando o seu império não galáctico, mas o seu império cinematográfico. Ele criou ali ele estabeleceu a Lucasfilm, a Industrial Light and Magic, ele criou uma companhia de videogame chamada Lucasfilm Games, que depois virou a LucasArts, criou um monte de ferramentas para auxiliar na edição de filme, a edição de som, fez lá Skywalker Sound. Ele focou muito na parte técnica de avanço das artes cinematográficas, ao mesmo tempo que ele fazia os filmes. E quem financiou tudo isso para ele foi Star Wars. E quando ele fez o primeiro Star Wars, ele era um diretor um pouco frustrado com Hollywood, porque ele não tinha o controle todo das criações dele. Ele dirigiu o primeiro filme dele, que é o THX 1138, que é um filme bem legal, assim, é uma ficção científica bem legal, que tem uma vibe de filme europeu, meio filme mais paradão, assim. Um dia eu falo desse filme, assim, mas assim, ele dirigiu esse filme, aí o estúdio foi lá e falou: não, esse filme tá meio coisa, vamos cortar aqui 5 minutos e mudar. Fizeram uma nova edição, sem mudar nada do filme, fizeram só pra irritar o George Lucas, e ele ficou super decepcionado com isso. E foi numa época, assim, que o George Lucas tava junto lá com o Francis Ford Coppola, eles criaram tipo um grupo de cineastas lá, cheio de planos para trabalhar com o estúdio, eles eram recém-formados. O resultado final foi que o primeiro filme, que foi esse do George Lucas, os estúdios meio que mutilaram o filme dele lá, ele não gostou e falou: tô fora disso aí. Aí depois ele dirigiu o American Graffiti, né, Loucuras de Verão, que é um filme mais sobre juventude, alto astral, de americano, aquela coisa assim, e fez muito sucesso esse filme, e isso deu um aval para ele fazer o primeiro Star Wars. Ele escreveu o roteiro, fez ali
tinha ideia, ninguém entendia, e a Fox foi e resolveu, vamos financiar esse filme. O George Lucas também ele segue muito aquela questão da jornada do herói, né? Ele era amigo do Joseph Campbell, que é o cara que criou esse conceito, embora também... Um dia eu vou fazer um vídeo sobre o Joseph Campbell, porque o povo também acha que o Joseph Campbell falou que tudo é jornada do herói, não é bem isso que ele fala, não. Até então tudo bem, só que chegou no momento lá que o George Lucas, ele conseguiu os direitos da saga, né? Porque liberar 10 milhões pra ele fazer o filme, ele tava ficando meio com dinheiro curto, tava falando, eu abdico do meu salário de diretor em troca dos direitos de merchandising, que não existia merchandising assim como uma febre, né? Foi meio que Star Wars meio que inventou isso. Fazer a questão do merchandise, aí eu vou vender uns bonequinhos, vender umas camisetas e aí eu financio as continuações, porque ele sempre teve ideia de criar, de fazer uma saga mesmo, embora assim, ele não tinha tudo escrito, mas ele tinha uma ideia, e o primeiro filme que ele estava fazendo ali, com certeza depois ele queria fazer continuações e ele duvidava que o filme fosse fazer sucesso, mas ele queria fazer assim mesmo. O que acontece é que o filme vira um estrondoso sucesso. E esse negócio, sempre eu acho que Hollywood, a indústria hollywoodiana ficou com o pé atrás, assim, tipo assim, pô, esse cara passou a perna na gente, embora tenha sido meramente um golpe de sorte, porque nem o George Lucas acreditava, né? Mas assim, o negócio virou um estrondoso sucesso, ele era dono da marca, e com isso ele pôde financiar aí essas empresas dele, essa empreitada. E aí, nisso, como ele estava ocupado, ele não pôde dirigir o Império Contra-Ataca, nem o Retorno de Jedi, né? Que ele delegou para outros diretores, embora ele ficou em cima ali. E ele até falava isso, porque ele nunca se considerou um diretor. A parte dele cinema era mais técnica, era edição, câmera, filmagem, sala de edição, era onde que ele trabalhava o filme. Esse negócio de atuação nunca foi muito com ele. Ele é o primeiro a falar que todo mundo critica ele por isso, ele é o primeiro a concordar. Nisso ele criou esse império, ele virou uma figura muito famosa, e ele criou a maior empresa de efeitos especiais lá, que tipo, ele começou isso aí deu uma guinada também nos tipos de filmes que eram feitos, né? Então ele criou essa identidade. E depois de muito tempo, assim, depois disso ele parou de falar em Star Wars meio que morreu, assim, no imaginário, virou um filme famoso e tal. Inclusive, quando saiu o Retorno de Jedi, todo mundo criticava, é um filme bobo, que tem os Ewoks lá, é um filme, tipo assim, o Império Contra-Ataca é aquele filmaço, depois veio o Retorno de Jedi e fudeu com a saga. O Retorno de Jedi era o filho maldito, né? Embora eu gostasse, porque inclusive, eu confesso aqui que eu só vi a primeira vez que eu vi o Retorno de Jedi, o que me empolgava era porque tinha os Ewoks, que eu conhecia do desenho que passava na televisão, né, na época, e já tinha passado o filme Caravana da Coragem, que num desses vídeos aí do Matheus Ferreira falou, nossa, que merda de filme. Que merda o que, caralho? É melhor que Senhor dos Anéis aqui, ó. Esse filme, são 2 filmes da Caravana da Coragem, que é esse aqui, ó, saiu em DVD, tem lá na Disney Plus também, e ele, tipo assim, hoje ele não é considerado canon, mas ele é o primeiro filme de Star Wars fora de Star Wars que foi produzido, e ele é um telefilme, foi feito pra televisão. O primeiro filme é sensacional, um dia eu vou falar dele aqui, porque que ele é tipo o Templo da Perdição, ele é um filmaço, embora ele seja filme de TV, né? Por que eu falei que ele é melhor que o Senhor dos Anéis? Porque ele fala justamente disso, de uma aventura, e tem lá os Ewoks, que são meio hobbits. E eu gostava muito desse filme, e ele saiu aqui no Brasil, se bem me lembro, né? Isso aqui eu tô falando de cabeça, eu não lembro bem, mas eu acho que ele saiu antes do Retorno de Jedi, porque eu lembro que quando falou de Retorno de Jedi, passou a propaganda lá foi a primeira tela quente, foi a estreia do programa Tela Quente, na segunda-feira, porque o Jô Soares, que era o dono da segunda-feira à noite na Globo, ele foi pro SBT, e aí o Retorno de Jedi estreou. Uma linha de história aqui, né? Estreou na Globo o Retorno de Jedi em 88. E as propagandas, né? Esses amiguinhos vão encontrar... E assim, eu tava cagando pro Luke, eu vi, porra, são os Ewoks, eles estão encontrando com esses caras aí do Star Wars. Nessa época eu não era fanático com Star Wars, mas eu gostava do desenho. Eu achei que era um crossover, eu achava que naquela época eu não sabia que foi ali que os Ewoks surgiram. E aí eu vi o filme legal, e tinha os mesmos personagens do desenho, só que eles eram muito mais macabros, né? Eu sempre achei os Ewoks uns personagens meio bad vibes, assim, eu nunca achei eles fofinhos. Isso aqui agora eu tô falando muita coisa de nostalgia, mas enfim, depois disso, aí o George Lucas foi financiando essas coisas, aí chegou lá na década de 90, começou a sair um universo expandido de Star Wars, começou a se desenvolver nos livros, começaram a escrever livros, histórias posteriores. E aí é que eu entro de volta aqui na coisa do Luigi, porque o Luigi lá, Star Wars é George Lucas.
É verdade, mas Star Wars é mais do que cinema. É um evento da cultura pop que abrange uma gama de mídias, assim, sai fora só do cinema. É televisão, é livro, é videogame, é quadrinho, tudo que você pode imaginar. É justamente por causa dessa coisa aí que o George Lucas fez, de ter dado golpe lá nos estúdios, né? E que eu acho que depois os estúdios se vingaram comprando Star Wars da mão dele e fudendo com tudo, né? Que foi a Disney, né? Aí essa questão, assim, porque tem Star Wars além de George Lucas que é bom, isso antes da Disney, mas por que era, assim, ainda era bom? Porque também tinha muita coisa ruim, né? O que acontece é que ali no início da década de 90 foi lançado uma trilogia muito famosa de livros que se passava depois do Retorno de Jedi, que contava as histórias dos personagens principais numa trilogia nova, que era a trilogia do Herdeiros do Império, lá do Timothy Zahn, que apresenta um personagem chamado o Grande Almirante Thrawn. E o Thrawn, ele é um almirante do Império, que ele era azul, né? Ele era um alienígena azul com olho vermelho. E essa série apresentava um monte de coisa de novidade para personagens novos, que tinha o Thrawn, foi lá que surgiu a Mara Jade. E nisso foi se criando um universo expandido. E nisso a LucasArts, que era a empresa de videogame fazia alguns jogos que eram tudo com propriedade intelectual nova, né? Tipo Monkey Island, Maniac Mansion. Fazia uns jogos que embora pudesse aproveitar Indiana Jones, tinha alguns joguinhos de Indiana Jones, mas Star Wars era uma coisa que eles nunca tocavam. Até que um dia eles foram lá e fizeram pra valer um jogo chamado X-Wing, que foi o que me deu o pontapé pra eu virar fã mesmo. Inclusive, eu tenho até hoje a caixinha com a nota fiscal em cruzeiros reais. Eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Que é esse jogo aqui, ó. Foi lançado pela Brasoft, da LucasArts. E você abre aqui, tem tem os disquetes, vinha em disquete na época, ó. Tipo, aqui, ó. Os disquetes eram 5 disquetes do jogo original. E as expansões que eu, obviamente, pirateei. E pra ficar dentro do esquema, eu fiz de canetinha a capa. Que essas expansões saíram aqui, mas naquela época a gente não tinha grana, né? A gente tinha que pedir pro pai, pra mãe, pra comprar pra gente. A nota fiscal aqui, ó. R2V2. O preço aqui, eu vou ler para vocês, não sei se vai dar para mostrar. 15.570 cruzeiros reais. Não sei se dá para ver aqui. Aqui, ó. Eu lembro o dia que eu comprei essa porra aqui. Eu saí daqui da minha cidade, peguei o ônibus, fui lá em Belo Horizonte na loja comprar. Peguei o ônibus, fui lá, cheguei. Quando eu voltei, começou a cair uma chuva. Eu tinha pedido meu pai pra comprar e ele me deu o dinheiro e eu fui. E isso, comecei minha coleção de Star Wars. E esse jogo, ele se passa na época dos filmes, mas você é um piloto da Aliança Rebelde ali e é uma história paralela. E assim, George Lucas não tem envolvimento nenhum a não ser um agradecimento dos criadores. Star Wars sempre foi essa miríade de histórias que alguns autores chegavam de outros meios e escrevia ali livro, história em quadrinhos, esses jogos de computador. Esse jogo é fenomenal, que era de MS-DOS esse jogo. Depois saiu para Windows, teve umas versões melhoradas que na verdade perderam um pouco o charme. Um dia eu falo desses jogos mais especificamente. Esse jogo, inclusive, esse X-Wing, ele era um clone de um jogo famoso chamado Wing Commander, que era de uma outra empresa. E tipo assim, a LucasArts, tá fazendo sucesso ali na outra empresa, um jogo de batalha espacial. A gente é dono aqui de Star Wars, vamos fazer um de Star Wars que além de ter a marca, só que o jogo é bom. Eventualmente, lá no final quando surgiram as prequels, que é a época que o George Lucas fez as continuações lá de Star Wars, aconteceu que a LucasArts focou muito em jogos baseados em Star Wars das prequels e ela começou a não dar conta de acompanhar a demanda, começou a vir outras empresas fazer, a qualidade caiu muito, eventualmente a empresa ficou meio ruim assim, e ela nunca se recuperou bem, os jogos nunca eram mais tão revolucionários e tal, e acabou que quando a Disney comprou, ela simplesmente fechou a empresa e delegou os jogos para outras empresas, né? Que esses jogos modernos saem às vezes tem um da Ubisoft, cada empresa faz o seu. E voltou a se chamar Lucasfilm Games, a marca tipo logotipo, mas não existe uma empresa da Lucasfilm que faça jogos igual antes, era uma desenvolvedora que fazia jogos revolucionários. Aqui, ó, eu lembro também outro que eu saí pra comprar foi isso aqui, ó, que é um xodozinho que eu tenho, que é a trilha sonora dos filmes com umas músicas que não foram usadas. Tem no fundo aqui uma imagem, tipo, é da trilogia original, as músicas do John Williams, que é o maior compositor de cinema junto com Ennio Morricone, né? Chupa Hans Zimmer.
Aí por que eu concordo com o Luigi um pouco? Porque nessa época o George Lucas, ele era o cabeça de tudo, ele controlava. Ele obviamente não sabia de tudo isso, se ele não jogava esses jogos, ele não via as histórias, mas ele tinha uma ciência, ele conhecia esse universo. Tanto é que tem histórias de 4.000 anos antes, que mostra lá a guerra do Sith com o Jedi. Obviamente o George Lucas, ele talvez não concordasse com tudo, mas deixava. E o George Lucas, ele respeitava tanto esse universo expandido, porque ele incorporava algumas ideias e colocava nos filmes. Por exemplo, no episódio 1, quando eles vão pro planeta Coruscant foi criado pelo George Lucas pro primeiro filme, mas ele nunca pôde executar a ideia. Mas o nome surgiu nessa trilogia do Timothy Zahn nos livros, que era a capital do Império, que ela é um planeta proeminente naquele livro. E o George Lucas falou, pô, gostei do nome, vou manter. Ele podia simplesmente cagar, falando, isso aí não vale nada não, eu vou criar um nome novo aqui. E ele sempre respeitou, até inclusive a época, o período em que se passa as prequels, sempre foi um período pouco explorado pelo tal universo expandido. Quando eles faziam histórias, era num passado muito distante, ou então futuro, além. E o George Lucas sempre, assim, na época que ele fez as prequels, depois do episódio 3 aqui, quando saiu, foi em 2005, não vai ter mais episódios 7, 8 e 9, que aí depois foi o que aconteceu com a Disney, que inclusive isso foi meio que visto por mim como uma traição. Pô, ele falou o tempo todo que não ia ter, agora ele vende pra Disney falando que vai ter. E aí eu achei bem feito também pra ele por ter mentido e por ter vendido a alma e ter sido enganado pelo... Ele ficou tão mal com isso, com esse negócio da Disney, porque ele ia ser tipo um consultor, só que eles ignoraram tudo dele. Depois ele foi lá reclamar, ele fez aquela desculpa lá chamando a Disney de escravizadores, que ele tava certo, inclusive, e pegou mal pra caramba, falaram que ele tava cuspindo no prato que comeu, porque hoje ele é acionista da Disney e tal. Só que o erro dessa frase é porque o George Lucas não é nenhum coitado, né? Ele tava se sentindo um coitado e xingando a Disney como se a Disney tivesse deixado ele sem casa, sem comer. Ele chamou a Disney dos brancos escravizadores, como se o George Lucas não fosse um branco, né? Que também já é um bilionário burguês aí que também já deve ter feito muita sacanagem com algumas pessoas, né, Frank Darabont, né, George Lucas e Frank Darabont, aquele no caso do Indiana Jones lá da Caveira de Cristal. George Lucas, tipo, Darabont deve pensar a mesma coisa do George Lucas. De todo jeito, ele tinha um controle muito de palavra final, a ponto de ele às vezes falar umas coisas na internet, a ponto de ele falar uma coisa numa entrevista e falar assim, o planeta do fulano é esse, aí isso ser incorporado no canon. Depois dessa coisa toda, chegou lá, final da década de 90, ele tinha prometido que ia fazer novos Star Wars em 94, ele lançou os filmes de novo em VHS, né, os filmes originais, para já criar toda aquela coisa. Foi quando o George Lucas resolveu fazer as edições especiais, né, que aí que foi uma coisa que contribuiu, inclusive, pro George Lucas ser vilanizado, né, porque ele lançou edições alteradas dos filmes, com o Han Solo atirando depois. E, tipo assim, nunca mais lançou as versões originais do cinema, que é uma grande mentira. Assim, na verdade, assim, nunca lançou bem, não, mas ele teve uma vez que saiu em DVD essa coleção aqui, ó, que são os filmes originais, são os filmes em DVD, as edições especiais com até umas alterações novas, mas essa edição aqui, por exemplo, ela vinha com o filme original do cinema e com o filme em edição especial. Foi a única vez que lançou nesse meio digital os filmes originais da forma que eles foram lançados mesmo, né, no cinema originalmente. O George Lucas foi muito vilanizado por causa disso, e isso ainda contribuiu para a hora dele ser um péssimo diretor, que ele era um déspota, né, como ele mandava em tudo, ele tinha um controle total, ninguém ia contra ele. E foi nessa época que a febre de Star Wars começou a voltar, e aí foi criando aquela antecipação. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra hype na vida, o hype, então foi criando toda aquela comoção. E aí saiu o episódio 1. Foi aquela catarse, né? Foi aquela povo aplaudindo de pé e tal. O filme, tipo assim, quando eu fui ver, tipo assim, eu até concordo que o filme realmente não é lá grandes coisas, não é o melhor filme de Star Wars, mas, pô, naquela época a gente tava numa falta de filme de Star Wars, a gente só via reprise, eu já tinha visto umas 50 vezes os filmes originais em videocassete, em DVD, igual eu mostrei ali a coleção. Aí quando saiu
Episódio 1, cara, doido. No dia que estreou, eu ansioso pra ir, chegando. Eu só sei que assim, enquanto o filme tava no cinema, eu vi 9 vezes no cinema. Acho que foi o filme que eu mais vi no cinema, que repetidamente foi Star Wars, episódio 1, Ameaça Fantasma. Agora é claro, né, gente, o cinema naquela época era bem mais barato. Eu era estudante, eu tinha carteirinha, eu pagava meia. Eu vou te falar que assim, eu lembro que o ingresso mais barato que eu paguei era uma sessão foi numa segunda-feira no Cine Palladium, que a inteira era R$6 e a meia era 3. Pô, aí dava pra ir direto, né? Não era, embora R$3 valesse mais do que hoje, mas mesmo assim ainda era muito barato. E é óbvio, eu não ia deixar de ir. E assim, eu tava empolgadaço, né? Eu era muito fã de Star Wars naquela época. Então, e era aquela coisa assim, 16 anos. E naquela época 16 anos demorava mais do que agora, né? Porque depois que você vai ficando velho, 16 anos passam num sopro. Mas quando você é novo, 16 anos é quase uma vida, né? Só que eu vou falar assim, eu lembro que no cinema todo mundo gostou do filme, todo mundo aplaudiu de pé, coisa que eu acho um pouco ridículo, mas assim, você tinha 16 anos sem ter Star Wars e foi fomentando toda uma aura assim de ser uma continuação. E Star Wars era um filme que ele era um filme grandioso, era um marco do cinema. Star Wars ele tem um peso. O George Lucas foi lá e fez toda a propaganda. Aí vinha as revistas especializadas, tirava foto. O primeiro personagem CGI, full CGI, que era o Jar Jar Binks, o Jar Jar Binks, né? E todo mundo critica o Jar Jar Binks. Eu entendo o Jar Jar Binks como tipo assim, eu vejo Star Wars muito como fã, né, assim, como se fosse uma história que conta o que aconteceu naquela galáxia muito distante, e Jar Jar Binks é um personagem que simboliza aquela pessoa chata que tem. Então, existem pessoas chatas, existem Jar Jar Binks no mundo real, não é um personagem, cara, é chato, mas eu não acho que ele estraga o filme, não. O problema do filme que eu acho que ele destoa um pouco dos originais, porque ele é localizado muito antes do episódio 4, né? Então, é 30 anos antes, a história se passa 30 anos antes, então são outros personagens. Parece que dá uma crise de identidade pra quem tava esperando alguma coisa. E aí, assim, depois veio a crítica falando, o Anakin atua mal, o menino que faz o Anakin é ruim, que não sei o quê. Aí veio toda aquela coisa que virou o senso comum, né? Então, o povo esqueceu que Retorno de Jedi, nunca mais eu ouvi falar que Retorno de Jedi e os Ewoks eram ruins. De vez em quando, pontualmente, você ouve alguém comentando, mas não. Os bons eram os antigos, Retorno de Jedi, que tem a luta lá do Luke com Darth Vader, que não sei o que, aquela coisa. Mas o episódio 1, ele tem, eu acho que assim, uma das críticas que foram pro episódio 1, a galera atacou demais, mas se você for pegar todas as críticas que foram pro episódio 1, pra todo Star Wars, elas funcionam pra trilogia original. É muito efeito especial, não sei o que. Todo mundo fala lá que tinha muito CGI, que é uma mentira, porque na verdade o Ameaça Fantasma, que é o episódio 1, ele tem um monte de efeito prático. A questão é que o George Lucas ele usou muito CGI para ver até onde ele podia ir, até porque ele era dono da empresa, ele queria também testar as várias possibilidades, né, de como, até onde que dá pra ir. E aí teve depois o episódio 2, que aí esse aí é carregado no CGI, porque foi quando o George Lucas meteu na cabeça que ele queria implantar o sistema digital, e todo mundo, George Lucas é um maldito, de novo, né, pô, ele passou a perna em Hollywood, esse cara não presta, ele é o diabo, ele quer acabar com o cinema, ele quer acabar com a película. Isso nunca vai funcionar hoje. Não se produz mais câmeras novas de película, é tudo digital. Ainda existe câmera boa que funciona, mas não se produz mais câmeras analógicas, né, para cinema. Embora ainda tenha alguns cineastas que ainda usam muito, tipo Tarantino, o próprio Spielberg, o Nolan adora usar a película. Eles acham que isso ainda é imbatível, mas não se produz mais. Tudo que sai agora é só tecnologia digital. E assim, a própria projeção nos cinemas hoje é tudo digital. Você não tem mais aquela coisa de trocar rolo de filme. Então mudou. E quando saiu o Ameaça Fantasma, ele tem algumas cenas gravadas com câmera digital para testar, e depois aí o episódio 2, ele foi todo filmado em câmera digital, e ele é o que mais tem CGI. Talvez ele é o que, se você olha a imagem, ele é o que tem uma qualidade um pouco pior. Depois veio o episódio 3, que esse a galera gostou mais. E aí é pra falar, esse aí é o que tinha que ter sido filmado primeiro. Esse aí que tinha que ter começado a
nova trilogia. Mas mesmo assim ainda fala, mas o George Lucas não sabe dirigir, que não sei o que, devia ter deixado o Spielberg fazer, devia ter deixado fulano dirigir, devia fazer igual nos antigos. Nada, não, tipo, não ia mudar muita coisa, não, ia ser, porque o George Lucas ele ia ter o controle quase que absoluto. Talvez assim, os atores atuariam melhor, mas assim, mas a história ia ser aquela mesmo, o diálogo, aquela coisa toda, ia ser que todo mundo critica o diálogo do George Lucas, igual eu falei. Vai pegar conversa de bar de qualquer pessoa e filma e lança no cinema e olha se é um diálogo bom. Eu critico muito, assim, o Denzel Washington ganhou o Oscar pelo filme Dia de Treinamento, mas ele faz um monólogo na rua parecendo um doido. Eu falei, gente, é totalmente irreal, isso é muito teatral, né? Porque, tipo assim, Star Wars tem uma coisa que ele não é muito teatral, ele é meio que... os diálogos vai conduzindo, vai levando a história pra frente e é isso aí. E não tem que ser melhor do que isso, é Star Wars, e é isso que não tem que ficar rendendo, não. Aí veio Red Letter Media, Mr. Plinkett, que é um canal do YouTube estrangeiro, que aí eles fizeram uma crítica longa das prequels de Star Wars, metendo pau, e eles são meio fãs de cinema, fãs de filme, meio nerds, que já era um meme que Star Wars, as prequels eram uma bosta. Virou um meme isso, né? Virou um meme, e tipo assim, por que Star Wars? Porque tem um monte de filme ruim que sai aí e ninguém lembra, porque não tem um séquito de fãs, não tem um impacto na área, não é um filme famoso, né? Então, tipo, passa batido, mas Star Wars era uma coisa que todo mundo voltou os olhos para aquilo e esperava o Império Contra-Ataca de novo, né? E não foi isso. Inclusive o episódio 3 quase, algumas pessoas o colocaram ali e meio que ele que redimiu. Aí tá, mas aí era tipo assim, ficou o senso comum de que as prequels não prestam. Aí vendeu pra Disney. Aí a Disney foi, tipo, abandonou tudo que o George Lucas queria. Fez a maior burrada de todos os tempos, que é apagar o universo expandido de uma vez. Tipo assim, o que vale é os filmes, a série Clone Wars lá, que é a série animada. E apagou até a Caravana da Coragem ali, não serve mais. Foda, né? Que bosta, né? Tipo, fudeu com o trem todo e tal. Jogou tudo fora. Isso foi uma das coisas que eu mais achei, assim, um pouco sacanagem, né? A gente, esse jogo X-Wing, tinha lá a história do Kyle Katarn, que era um personagem que começou nos jogos de computador, que era um jogo que era clone de Doom, que é o cara que rouba os planos da Estrela da Morte. Aí, tipo, isso não vale mais. E aí depois ele vira um Jedi, porque o jogo segue isso. No jogo era tipo Doom, era um jogo de tiro. Só que, tipo assim, a LucasArts, pô, o povo quer brincar disso, sabe de luz, né? Vamos pôr coisa. Aí pegaram o personagem aí, fez ele estudar as artes Jedi, igual o Luke Skywalker. Aí fizeram o Dark Forces 2 Jedi Knight, que era o jogo que tipo assim, primeiro jogo que fez, aí depois saiu igual esse Callcasts aí desse jogo meio Dark Souls que saiu agora recente, Jedi Fallen Order, que é coisa, tipo, o Dark Force é o melhor jogo de simulador Jedi que tem. Depois teve o Jedi Outcast, que aí já foi com gráficos melhores, aí melhorou a dinâmica. É o que tem o melhor batalha de sabre dos jogos. É divertido pra caramba. E era jogo de primeira pessoa, era tipo clone de Doom. Isso tudo foi jogado na lata do lixo. O cara depois virou amigo do Luke Skywalker no futuro. Ele aparece em outras edições do universo expandido em livros. Aparece em livros como membro da ordem de Jedi que o Luke fundou depois. A Disney jogou isso tudo na lata do lixo. Vai começar do zero. A única coisa que vale é os filmes, as prequels. E aí eu lembro, é isso mesmo, Disney. Bom, apaga as prequels também, deixa só valer os filmes originais até o Retorno de Jedi, né? Aí a Disney lança o primeiro filme do J.J. Abrams. O J.J. Abrams, ele é um bom diretor de atores, ele é muito melhor que o George Lucas, mas ele é bom pra dar um início, assim, pra dar um pontapé pra produzir, porque na verdade ele é muito limitado em termos de história. Todas as séries que ele lançou, elas fizeram sucesso independente, porque ele nunca foi o showrunner principal, né? Sempre igual Lost. Lost fez muito sucesso. Quem que foi o showrunner foi o Damon Lindelof e o Carlton Cuse, que assumiram a série. E é por isso que a série ficou boa. Fringe, Person of Interest, que são séries que fizeram muito sucesso na época e lançadas pelo J.J. Abrams. O J.J. Abrams só deu pontapé, produziu ali, mas ele não tinha o envolvimento. Ele fez o Missão Impossível que eu gosto, que é o Missão Impossível 3, mas é por aí, assim, tipo, ele tem um carisma, assim, com os atores, mas é só.
E aí ele lançou o Star Wars, aí olha só a diferença. Quando saiu, eu fui ver o filme. Aí tipo assim, porra, eu era fã, tava meio... mas pô, é Star Wars, né? É igual no futebol, pô. É como se seu time tivesse caído pra segunda, terceira divisão. Vou lá prestigiar o filme, vou lá prestigiar o time, né? E aí você vê, seu time tá uma merda, mas você é torcedor, né? Então vai. Então eu sou muito assim com Star Wars, tá? Então vou lá ver o filme, né? E assim, eu até gostei mais ou menos, mas assim, mas não, meio, não é assim, não é maravilhoso, né? Tipo, um pouco original, tipo, as naves não tem nenhuma modificação, é o mesmo filme de 77 refilmado, tem potencial, né, de depois isso se desenrolar, porque era só o primeiro filme. Depois veio o segundo meio que causou um impacto que eu falei, porra, o segundo foi do Rian Johnson, ele me surpreendeu, porque ele meio que deixou os fãs putos, e eu tipo assim, e ele era da cria do Breaking Bad lá, e Breaking Bad era bom por isso, que ele surpreendia os fãs, e eu achei, pô, esse aí, pô, legal, mas como é que eles vão resolver isso? Aliás, Breaking Bad tinha essa coisa, né, de fazer os caras se encurralarem no roteiro para depois bolar situações criativas para sair. Aí foi que traz o J.J. Abrams de volta. Rolou muita confusão, traz o J.J. Abrams de volta e o J.J. Abrams ignorou tudo do filme, fez um remendo, fez um malabarismo, virou o pior filme de todos os tempos, né? Tipo, foi pra quarta divisão, virou time de jogo de várzea, né? Tanto é que, olha só, quando eu fui no cinema, o episódio 7, todo mundo fala, Millennium Falcon, o Han Solo, puto, todo mundo feliz e tal. O que acontece? Chewbacca, Princesa Leia, C3PO, e cadê o Luke? Luke não aparece. No final ele aparece lá e que, pô, deu um pontapé, né, e tal. Só que assim, quando acabou o filme, eu lembro que tinha uns caras fantasiados, eu fui na estreia, né? Quando eu fui ver episódio 1, era aplauso de pé, todo mundo falando, filmaço, a gente indo rever, que não sei quando foi esse. Eu vi um cara que provavelmente era mais fã do que eu, que o cara tá fantasiado de grande almirante Thrawn, e tinha inclusive, a minha primeira foto do Instagram é desse dia. Foi quando eu fui na estreia do filme, né? Todo encantado, né? Vamos ver, né? Aí sai lá o Thrawn, o cara vestido... Não gostei. Eles destruíram o Coruscant. E detalhe, não era Coruscant. Aliás, esse filme é foda, né? Ele tem um monte de não Coruscant, não Tatooine. Os planetas são repetidos, mas são outros. Então, tipo assim, cara, J.J. Abrams é uma bosta. É tipo um planeta que a sede da Nova República, e é um planeta tipo... É um planeta igual Coruscant, mas não é Coruscant. Então não destruiu Coruscant. E aí, assim... Todo mundo, tipo, a Starkiller lá naquela base, ela tá em outro sistema, ela tira lá da onde que ela tá, aí o tiro atravessa a galáxia, vai lá no outro planeta, e todo mundo, em qualquer planeta, olha pro céu, vai ver a luz passando, que é o mesmo erro que ele fez em Star Trek, cara, que tipo, o cara não tem noção de seguir a realidade, a física, que é estabelecida num universo tipo Star Wars. Tipo assim, ele não é uma ficção, não tem realismo, mas existe umas regras que tem que ser coisa, e ele não quebra as regras, ele simplesmente ignora. Porque quebrar regras você pode. Às vezes você pode quebrar inteligentemente, mas ele simplesmente ignora. É como se ele fingisse que nem existisse. Então o filme não tem uma lógica, essa trilogia nova da Disney. E um outro defeito da Disney é que ela apagou todo o universo expandido que já existia, que todo mundo era fã, que todo mundo gostava. Simplesmente deleta essa porra, ninguém gosta disso não. Só que assim, aí a Disney, como ela ficou pra trás, tipo, você apagou tudo, pô, então nós temos que povoar esse universo Star Wars de novo, criar. Aí começou a criar, só que agora começou a fazer série, aí todo dia sai uma série nova, achando que é Marvel, né? E essa pataquada toda, aí depois da merda toda que foi feita, que fez episódio 9, pior filme de todos os tempos, o que acontece? A empresa satânica vai lá e começa a pegar os personagens do universo expandido que já tinha, que eles eliminaram, jogaram tudo no lixo, aí eles começam a catar o lixo e começam a
trazer e tentar reincorporar nesse novo universo que eles fizeram. Eles estão trazendo aí o próprio Almirante Thrawn, tem a versão live action dele na série da Ahsoka. Falaram que vai trazer também o Kyle Katarn, vai trazer a Mara Jade, por aí vai. Aí fica essa coisa, né, tentando fazer fanservice pra ver se fala, olha, não, a gente entende que vocês gostavam disso aqui. Só que aí fica aquela coxa de retalhos mal enjambrada, que é o grande problema. E tipo assim, esses personagens aí fora do contexto que eles surgiram originalmente. Tipo, o próprio Kyle Katarn, que ele é um personagem que surgiu como o ladrão dos planos da primeira Estrela da Morte. Mas agora, nessa linha temporal, já tem essa história que é contada em Rogue One, não tem Kyle Katarn. Pra que vai trazer ele de volta? Qual que é o sentido disso? Aí é só pra fazer esse fanservice. O próprio Thrawn também é o cara que organizou os remanescentes do Império pós Retorno de Jedi. Como que isso aí tem a ver com a tal Primeira Ordem depois? Tipo, vira uma coisa que não faz o menor sentido. É como se nós fizemos merda, vamos tentar consertar, só que não tem conserto. É aquela coisa, você faz a merda e você começa a remexer, ela fede mais. E aí tem um vídeo do Link, Quadrinhos na Sarjeta, que ele fala que a Marvel não permite gozar. É sempre assim, que é o vídeo do Demolidor. A Marvel não deixa a gente... Porque, tipo, não tem clímax. Nunca tem clímax. É sempre uma coisa pro próximo. E é isso que Star Wars se tornou na Disney. Todo dia tem uma série nova. Embora eu acho que Andor, que eu tava falando lá que o Luigi não vai assistir... Aliás, gente, para de falar pra ele assistir isso. Ele não quer. Foda-se, né? E assim, o Link vai lá e fala que, tipo, a gente não pode gozar nunca, né? Não tem clímax. E Star Wars antes, tipo assim, porra, depois que o povo vê, não, o filme não era bom, o episódio 1 não era esse filme todo, mas tipo assim, naquela hora que tá naquela estreia, era o que tinha, era tipo assim, era a coisa mais deliciosa do mundo, era tipo uma catarse aquilo ali, era um orgasmo, a galera tá assim, tipo, eu vi 9 vezes, tipo, porra, não tem comparação. Aí agora, tipo, sai um filme por ano, aí depois que saiu o episódio 7, veio Rogue One, depois que conta a história da substituta do Kyle Katarn, e eu vou falar, Rogue One é um filme legal. Tem umas coisas legais da Disney, Andor é uma coisa boa, Mandalorian no começo é bom, mas depois o negócio de escambo vira uma bagunça. Porque o Dave Filoni também começou a fazer um showcase dos personagens de desenho animado dele, versão live action. E assim, aí tem aquela série do Boba Fett que não, ainda tem um erro, né? Tipo, você tem a primeira temporada e segunda do Mandalorian, aí você tem o Boba Fett, depois a terceira temporada, se você não viu o Boba Fett, você não entende nada do que aconteceu. Tipo, as coisas não tem nenhuma lógica sequencial, você é obrigado a ver outra série. Cara, pô, para, né? Que merda é essa? E aí, assim, avacalhou. Aí o Luigi ainda postou lá, olha que pesadelo. Tipo assim, tem um pôster falando tudo que vai sair de Star Wars no futuro. Nem sei se aquela imagem é verdadeira, mas tipo assim, é bem provável. Cara, para com isso, deixa dar mais 10, 20 anos sem Star Wars e começa a criar do zero ali uma continuação nova. Eu acho que assim, o estrago que o episódio 9 fez tornou Star Wars uma coisa muito lixosa. E aí eu falo assim, pô, que bom que ainda é possível você ver algumas coisas do canon antigo, né? Que era o universo expandido pré-venda do George Lucas. Então, tipo assim, eles botaram o George Lucas pra escanteio. Então o Luigi tá certo nessa. Realmente Star Wars é George Lucas. Falando nisso, tem um vídeo do Quatro Coisas, porque quando saiu Os Últimos Jedi, que é o melhor filme desses da trilogia nova, os fãs odiaram. Mas aí aí nessas horas, assim, os fãs odiaram, mas tipo assim, não tinha como eles gostarem, né? Mas enfim, eu como fã, eu gostei porque ele foi surpreendente, ele trouxe coisas novas. Mas assim, não era nada, não tinham planos. Então eles não souberam o que fazer com aquilo, esse que foi o grande problema. Aí o Pablo Peixoto faz vídeo pra caramba, assim, e ele repercute notícias e fake news aí do universo de quadrinho, cultura pop. E aí surgiu o George Lucas vai voltar e vai zerar, eles vão chamar o George Lucas de novo pra fazer uma nova trilogia substituindo. E o Pablo Peixoto vai e fala assim, não, primeiro vocês têm que lembrar que os fãs também não gostaram das prequels na época, ele tá lembrando que o povo não gosta das prequels, só que ele tá enganado aí, porque os fãs gostaram das prequels sim. Inclusive, essa questão não é nem fã, os filmes, eles foram sucessos de bilheteria, as prequels, e assim, depois da Disney, as prequels viraram filmes bons, né?
Até o Luigi lá fala que as prequels são muito melhores. E assim, elas são... eu considero as prequels são ótimos Star Wars, mas assim, como filmes, não são nada, não são filmes revoluções cinematográficas, não são filmes pra ganhar Oscar, né? Não é filme pra poder ser um filme pra ser apresentado em Cannes, pra ganhar Palma de Ouro. Não é isso. É um filme de entretenimento e é um filme bem feito, muito bem produzido. Mas como Star Wars, ele é infinitamente mais autêntico, assim, como uma obra starwarística mesmo, como um documento de Star Wars. Quem mais dá bilheteria é o povo comum, é o povo que não é nem fã, não é nem cinéfilo, nem crítico de cinema. São pessoas normais que, vou ver um filme, vai lá e vê, vai no cinema passear, vai lá no cinema, vou ver esse filme, filme legal. A maior parte do público é um público leigo e comum que tipo assim, tanto é que se você conversa com pessoas leigas, é legal. E gente que fala, não, é filme bobo, com certeza, pergunta pra eles o que eles acharam da trilogia original, vão falar que é ruim também, a não ser que foi contaminado pelo senso comum de que, o bom é dos antigos. Mas tipo assim, minha irmã mesmo, eu tava com meu cunhado assistindo, não, vai sair o episódio 1, 2, 3, então não, vamos ver os antigos. Aí minha irmã começou a ver, não, que filme chato. Minha irmã nunca gostou de Star Wars como um filme assim, tipo, ela sempre, pra ela tudo é ruim, tudo é a mesma bosta, entendeu? Tipo, então tem pessoas que, tipo assim, pessoas que criticam os filmes é porque não gosta do tipo de filme mesmo. Tem gente que gosta de um tipo de filme ou outro. É igual o Mindinho lá do Três Irmãos falando que adora Rambo, que sabe as falas do Rambo de cor. Ele gosta do Rambo, porra. Ele é fã de Rambo e, tipo assim, ele gosta de todos. E o Rambo 3 é uma merda, assim, cinematograficamente ele é o pior de todos, assim. O bom é só o primeiro, o segundo é legalzinho, o terceiro é um lixo. Depois vem o 4, que ele é bom porque ele é curto, né? Enfim, um dia eu falo de Rambo. As pessoas gostam daquilo que elas gostam. O gosto pessoal. E essas pessoas são mais autênticas do que essas que falam assim: não, bom é dos antigos. Então é uns trem assim, sabe? Acaba que as coisas viram senso comum, viram um meme. E aí as pessoas simplesmente abraçam o meme como se fosse uma verdade absoluta. Na verdade é mentira. O detalhe é que assim, a Disney estragou sim Star Wars, né? Embora ainda tenha uma outra coisa que salva, mas assim, mas no contexto geral de ânimo, coisa, cara, virou uma Marvel, virou essa coisa assim, todo dia tem. Eu mesmo não vi Han Solo, não tive não tive menor intenção de ver. Eu comecei a ver Ahsoka, parei. A terceira temporada de Mandalorian, tá bom, já deu. Andor eu vi a primeira, não animei a ver a segunda. E olha que eu gostei muito da primeira temporada de Andor. Tem até uma coisa lá que o Luigi vem e me fala. O conceito de Star Wars pra adulto não funciona. Primeiro que Andor nem é tão pra adulto assim, né? Ele tem ali umas coisas meio que pra Star Wars é adulto, mas nada, é um filme é coisa de aventura, de ação, coisa que tipo assim, é igual você ver uma Missão Impossível, uma Identidade Born, também não tem tanta seriedade assim, não é um Lista de Schindler, né? Não é um Game of Thrones da HBO. É só uma trama assim um tanto quanto mais com uma certa complexidade, mas ainda assim ainda é infanto-juvenil o negócio. É tipo pro infanto-juvenil pensar que ele é gente grande, né? E lembrando que o próprio George Lucas, antes dele vender pra Disney, ele tá fazendo Clone Wars e ele tinha uma ideia de fazer uma série com uma temática assim mais adulta assim. Então até essa ideia meio que a Disney roubou dele, né? Inclusive essa questão de Star Wars para adulto, né? Você vê as próprias prequels tem aquela trama lá que eu lembro até que o Jude Law, aquele ator que ele inclusive fez agora uma série de Star Wars chamada Skeleton Crew, que eu nem lembrava que essa daí existe, tipo, eu não sei nem do que se trata, pra te falar a verdade. O Jude Law uma vez ele falou que ele não tinha gostado muito das prequels porque tem muita lenga-lenga política, né? Ou seja, o filme mais infantil lá, Ameaça Fantasma, tem lá taxações e rotas, que mostra lá a ascensão do Palpatine ao poder. Aí depois vem um povo ainda querendo fazer comparação e alegoria do Palpatine com o George Bush, que foi mais ou menos na época aquela guerra do Iraque em 2003. Tanto é que uma das coisas que eu acho mais legais assim das prequels é que independente de quem ganhasse, se fosse lá na Guerras Clônicas, se fosse os clones ou se fosse os separatistas, quem era o líder dos dois era o
Palpatine. O Palpatine, ele comandava os dois lados. Então, pra ele sempre foi uma relação ganha-ganha. Essa questão de ter política em Star Wars faz ele ser um pouco adulto. E, na verdade, Andor pega um pouco esse aspecto e foca nisso, né? O problema da Disney é que ela lança tanto trem de uma forma que parece ser um grande lançamento. Antigamente, pelo menos, era assim, era mais distribuído em outras mídias. Eram jogos, eram quadrinhos. Agora tudo é série e filme, né? Então é tudo como se fosse uma coisa mais importante, é na mídia mais importante. A Disney, como tem muito mais dinheiro que George Lucas, ela consegue investir e produzir muito, muito mais porcaria num lugar onde que deveria ser só o creme. Então é foda, né? Porque você vê, até os jogos de Star Wars eu não tenho ânimo mais de pegar, porque os jogos antigos eram muito melhores, porque você realmente fazia parte daquele universo. O George Lucas, né? Ele é um cara que ele é um cara que ele passou a perna em Hollywood, depois Hollywood foi lá e se vingou dele, e agora ele é um triste homem bilionário, um homem rico e triste. E ele tá bem velhinho. Outro dia eu vi uma entrevista dele. Nossa, ele tá acabadaço, assim. Acabadaço e rico. É o cineasta mais rico do mundo, né? Então é isso. Um abraço, um beijo. Inscreve no canal. Aperta o sininho, dá um like, dá um dislike. Deixa aí seu palpite. Fala mal de Star Wars, fala bem, mas escreve alguma coisa aí. E é isso. Um abração pra vocês. Até mais.